Olá a todos, daremos início à parte 2 da videoaula 1 da disciplina Fundamentos e Métodos para o Ensino de Ciências. Nessa parte 2, Fundamentos e Métodos para o Ensino de Ciências, nós temos que deixar claro o que nós entendemos por ensino de ciências, quando falamos sobre ele, né? Então eu quero colocar para vocês que, sob o meu ponto de vista, como professor da disciplina, o ensino de ciências, ele tem como conceito o ensino das ciências da natureza e suas tecnologias, abrangendo com isso o ensino de conhecimentos biológicos, físicos, químicos e geocientíficos, articulados a outras áreas de conhecimento, tais como a saúde, economia, sociologia, política e tantas outras áreas de conhecimento. Então, deixando claro e reforçando, quando eu falo de ensino de ciências, eu estou falando do ensino voltado na área da biologia, da física e da química, quando eu penso no currículo prescrito da escola pública, né? O mesmo das escolas de outras redes. Então, envolve diretamente e principalmente o licenciado em biologia, física e química, e também o licenciado em ciências, ou ciências da natureza, em algumas universidades também apresentam esse curso, né? Ciências naturais também. Então, é esse grupo de pesquisadores, de licenciados que estão envolvidos no ensino de ciências, né? Contemplando também nós, né, e vocês que são acadêmicos de licenciatura em ciências biológicas. Eu quero destacar para vocês que quando eu falo em ensino de ciências, envolvendo esse grupo que eu acabei de comentar, nós falamos de uma área de conhecimento. Uma área que envolve congressos, que envolve pesquisa, que envolve formação continuada, que envolve linhas de pesquisa em nível de mestrado e doutorado, e que nós estamos intimamente, pensando aqui na graduação de física, química, biologia, ciências naturais, né? Principalmente na licenciatura, nós estamos muito próximos a essa área de conhecimento que é o ensino de ciências. E aí eu quero chamar a atenção para a CAPES. CAPES é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação e ela que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, e ela fomenta, avalia, né, as áreas de conhecimento, das mais diversas áreas de produção do conhecimento humano aqui no Brasil. E a CAPES, né, ela que foi uma fundação criada em 1951 no nosso país, além dela fomentar, avaliar, estimular, mas regular, né, a área de conhecimento, ensino de ciências, ela também tem uma relação, mesmo que mais direta com o nível de pós-graduação, mas ela tem uma relação conosco também, que somos os licenciandos, né? Como eu falei, da biologia, da física, da química, né? Ou das ciências naturais. E a CAPES ela tem também como uma das suas, do seu conjunto aí de estrutural, de estimular e fomentar a formação inicial e continuada de professores, né? Para a educação básica nos formatos presencial e à distância também. Então, quando a gente fala que eu estou discutindo o ensino de ciências, é interessante conhecer a nossa área, né? Quais são os pressupostos que embasam a área de pesquisa e de formação daqueles que atuam no ensino de ciências? Para isso, eu quero destacar que o ensino de ciências ele é classificado como a área 46 pela CAPES, que faz parte da área de avaliação e ensino, e que, por consequência, ela faz parte da grande área de conhecimento, que é a grande área multidisciplinar. Então, nesse contexto, eu quero mostrar que, quando eu falo do ensino de ciências, que envolve a biologia, a física, a química, a geociência, a astronomia também, nós estamos falando desse grupo, dessa área ao qual nós estamos intimamente ligados, né? Principalmente para aqueles que forem seguir, né, a pós-graduação em nível de mestrado e doutorado na área de ensino de ciências. Bom,
Dando continuidade à nossa apresentação, eu quero discutir então, vamos começar a falar sobre abordagens no ensino, né, trazidas aí por Maria da Graça Nicolette Mizukami. Como eu digo, esse livro teve versões iniciais, né, ainda no século, né, no final de 1980, mas ele traz considerações extremamente pertinentes para que nós possamos refletir e pensar e planejar a nossa atividade futura na educação básica, né? Então, Mizukami coloca que há várias formas de conceber o fenômeno educativo. Então, o que cada um aí, quando a gente começa a falar o que cada um entende por educação, pensando em educação até formal, né, aquela que é regulada e ministrada pela instituição escola, provavelmente nós teremos convergências e também até divergências. Então, é um fenômeno, o fenômeno educativo, ele é concebido de diversas formas aí, de acordo com a formação de cada um, pela experiência de cada um que está aqui participando da disciplina. Então, não é algo, o fenômeno educativo ele nunca tem um fim propriamente, e nunca tem uma receita, né, uma definição tão fechada, porque todo mundo, com as suas experiências, com a sua formação, né, ele acaba entendendo a educação formal, de certa forma, ali com nuances diferenciadas. Esse é o primeiro ponto trazido por Mizukami. Ela coloca também, né, que, com base nas teorias de conhecimento, o fenômeno educativo ele pode ser agrupado quando, de forma característica, a educação, no sentido formal, né, do processo formal de ensino, pensando por esse conceito, ele é primado pelo objeto, ele tem por base o objeto de conhecimento, ou um objeto ao qual nós queremos nos apropriar. Ele pode ser primado e ter por base o sujeito, aquele que está para aprender, ou o fenômeno educativo ele tem por base a interação do sujeito com o objeto. Então, quando ela coloca que o fenômeno educativo ele pode inicialmente ser primado por uma dessas três situações, ela aponta que quando o fenômeno educativo ele é primado pelo objeto, e tem por base um objeto com o qual se quer aprender, ele tem uma forte corrente empirista, né? Uma forte corrente baseada no empirismo, onde a ênfase está no mundo externo, né? Na experiência, onde o sujeito ali é visto como uma tábula rasa, que a partir do momento que eu tenho a experiência, que eu entro em contato com o meio externo, com o objeto externo, é que então eu conseguiria propriamente me apropriar, então aprender. Então, o fenômeno educativo do objeto ele tem como base fundante a experiência com contato com aquilo que se quer aprender exterior a mim, né? No segundo momento, quando ela coloca que o fenômeno educativo ele pode ser primado pelo sujeito, esse tipo de entendimento ele é fortemente pautado numa corrente que eu chamo de nativismo, ou apriorismo, ou inatismo, onde se tem o entendimento de que o conhecimento já está no indivíduo, já está conosco, né? Precisando apenas ser despertado, né? Ser apenas estimulado, principalmente, né, por estímulos sensoriais, porque é como se o conhecimento já estivesse pronto em nós, precisando que nós fôssemos ali despertados a apropriações, ao amadurecimento dessas apropriações, né? E num terceiro momento, quando eu penso no fenômeno educativo, que ele se dá pela interação sujeito-objeto, né, eu levo em consideração uma corrente interacionista, ou o interacionismo, onde se entende que o conhecimento não é algo endógeno, inato ao sujeito, e nem propriamente ele está no meio externo, mas sim dessa interação estimulada, né, principalmente, do sujeito com o meio externo. Aí você consegue avançar ali no caminho do processo de aprendizagem. Então, esse é o primeiro ponto que Mizukami nos traz.
né, que o fenômeno educativo ele pode, muitas vezes, ser pautado numa corrente empirista, ou empirismo, uma corrente nativista, o nativismo, apriorismo ou inatismo, ou numa corrente interacionista, que tem a ver com o interacionismo, onde depende dessa relação, dessa mediação, interação do sujeito com o meio externo, né? E a partir dessa base fundante, dessa corrente fundante, né, para o processo de formação do conhecimento humano, Mizukami coloca que nós conseguimos no Brasil produzir inúmeras, mas ela pontua 5 principais abordagens no ensino, né? Que muitas vezes essas abordagens elas tendem, né, a se utilizar mais do empirismo, ou mais do nativismo, ou do interacionismo, ou de parte dessas correntes. Então, essas abordagens que nós nos fazemos enquanto professor em sala de aula, são elas apontadas por Mizukami, uma abordagem tradicional do processo ensino-aprendizagem, comportamentalista, humanista, cognitivista ou sociocultural. Até mesmo quando o livro foi publicado, essa palavra, né, ela era grafada de forma diferente do que o acordo ortográfico hoje nos traz. Então, eu vou falar inicialmente dessas 2 primeiras, da abordagem tradicional e comportamentalista, sob a visão de Mizukami. Nessa abordagem do ensino, né, no ensino de uma forma tradicional, ela tem algumas características. Algumas delas nós temos. O aluno passa a ser conduzido pelo professor, que o professor é considerado ali o detentor do saber, né? E é por meio de dessa relação do aluno com o professor, que é o detentor do saber, que o aluno ele consegue entrar em contato com as grandes realizações da humanidade, como as obras-primas, né, da literatura e da arte, o raciocínio mais elaborado, né, e mais complexo sobre um determinado assunto, né? É por meio dessa relação do professor detendo o saber e preenchendo, passando para o aluno, é que ele consegue ali, o aluno ter aquisições de conhecimentos científicos, né, obtidas então por métodos considerados muitas vezes seguros, que são os métodos científicos. Então perceba que numa abordagem do ensino tradicional, o professor é o detentor do saber e o aluno é aquele apenas de forma passiva quem recebe e que é preenchido pelo conhecimento e pelo saber levado pelo professor. Também nessa abordagem tradicional, privilegia-se o especialista, né, os modelos e o professor, né, que é um elemento imprescindível na transmissão do conhecimento. Até mesmo a palavra que se usa é transmitir, transmissão. O professor transmite o conhecimento para aquele que pouco sabe ou não sabe, que é considerado o aluno. E isso numa abordagem, volto a falar, tradicional, sob a perspectiva de Mizukami. Então, a educação ela está de forma bancária e depositária, né? Onde o aluno é o receptáculo de informações e, consequentemente, conhecimento. E trata-se de uma concepção que produz práticas educativas que persistem ao longo do tempo, segundo Mizukami, que ela também é utilizada como uma abordagem, desde que a escola, né, como instituição, ela existe, a abordagem tradicional ela vem arraigada à escola, né? Esse sentido bancário, né, e depositário, e ela serve até de parâmetro para as outras abordagens que nós iremos discutir mais à frente. Ok? Pela sua historicidade e sua vinculação direta com a origem da escola no sistema formal. A segunda abordagem que Mizukami traz é uma abordagem comportamentalista, né? Onde o conhecimento ele se dá como resultado direto da experiência, do empirismo. Então, é muito comum nessa abordagem comportamentalista do empirismo, quando o professor, por exemplo, eu vou trabalhar com um experimento que vai trabalhar com a produção de lava, simulação, na verdade, né? Simulação de lava de vulcão. Então, você trabalha com receitas meio prontas ali para que o aluno desenvolva experimentos científicos
ao qual a gente já tem o domínio, e o aluno segue uma determinada receita, ele faz os experimentos propriamente ali, por meio do empirismo, né, dessa prática ali, envolvida com o meio externo. E também, nessa abordagem comportamentalista, o conhecimento se dá pela ação planejada pelo professor, realização de experiências, né, ou experimentações, e o conhecimento é visto como uma cópia dada pelo mundo exterior, por isso o conhecimento ele é descoberto, né, por parte desse entendimento, e não produzido, mas sim, o conhecimento existe e o experimento te permite apenas descobrir o que já existe. Então, nessa abordagem comportamentalista, muito das atividades de experiências em laboratórios, quando não planejada de uma forma mais complexa, ela segue uma linha comportamentalista, onde o aluno recebe a lista de materiais, o passo a passo, ele desenvolve, e ali você entende, né, muitos professores, que o nosso aluno aprendeu propriamente a partir de um experimento científico. E essa abordagem comportamentalista tem uma ligação muito próxima com a teoria behaviorista, né, com os estudos de Skinner, sobre a questão do estímulo, né, positivo, o estímulo e a questão das recompensas, né, muitas vezes, como algo que vá condicionando o sujeito à aprendizagem. Ok? Eu trago aqui algumas imagens, né, que vão, de certa forma, se ligar a essas duas abordagens de ensino, onde você tem ali as duas imagens superiores, onde o professor, numa abordagem tradicional, ele é o detentor do saber e o aluno é aquele que recebe o conhecimento pronto. É pela ação do professor que o aluno vai ter contato com realmente o conhecimento primado pela nossa sociedade. Também nós temos na parte superior ali, onde o professor fala, e o aluno é aquele que ouve de forma passiva e deve, então, receber o conhecimento pronto. Nós temos ali imagens que vão retratar e dialogar mais com a abordagem tradicional, e as duas imagens inferiores mostrando ali uma abordagem mais, sinalizando, né, abordagens mais comportamentalistas, onde o aluno recebe uma receita daquelas fórmulas e a experiência que vai ditar ali o comportamento, as etapas e, consequentemente, a aprendizagem do aluno, né? E ali eu trouxe também a caixa de Skinner, né, o experimento que mostra que é possível você estimular determinados comportamentos e desses comportamentos se tornarem a repetição e, de certa forma, se chegar ali ao que eu chamaria de um comportamento ligado ao conhecimento sobre algo, né? Então, eu quero aqui, nesse primeiro momento, mostrar para vocês a abordagem, né, tanto tradicional e comportamentalista para o ensino, em especial para o ensino de ciências, trazido por Mizukami. Meu muito obrigado e fica aqui meu abraço fraterno a todos.